Olá, meus irmãos, peço a Deus pela sua vida, peço a Deus que seja derramado sobre você o Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos molda, que nos transforma e que nos orienta a todo momento a sermos servos de Deus, não para fazer o serviço que nós queremos, mas o serviço que o Senhor orienta que nós façamos. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos falar sobre o tema Aceitando a Sua Missão. Estamos no 29º dia do estudo do livro Uma Vida com Propósitos e aceitar a nossa missão é algo fundamental para que nos tire de uma situação de depressão espiritual e nos coloque numa situação de extrema produtividade espiritual, que vai transformar completamente as nossas vidas. Viver com propósito é saber e ter a consciência plena da sua missão, daquilo que você foi orientado a fazer sobre a terra. E nisso, nós já vamos começar lendo as Escrituras, em Efésios, Efésios no capítulo 2 e no versículo 10. Nós vamos ler o seguinte: Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele, Deus, planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Opa, que esclarecimento maravilhoso é esse! Meus irmãos, vou trazer para nós algo confrontador, porque como já aprendemos, a palavra de Deus confronta. E o primeiro confronto é esse. Se você ainda não sentiu, depois da sua conversão, depois de ter entregado seu coração a Jesus, depois de já ter aprendido e caminhado no aprendizado da palavra, ainda não sentiu no seu coração um desejo ardente de ajudar outras pessoas, está na hora de sentar, puxar uma cadeira, chamar Jesus para sentar nela. Você senta de frente para ele e conversa. Jesus, que sentimento é esse que ainda não veio em mim? Por que eu ainda estou olhando somente para o meu umbigo? Por que eu não olho para os outros e entendo ou percebo a necessidade de ajudar os outros? Por que eu não vejo um morador de rua e isso não me constrange? Eu julgo ele ao invés de pensar em ajudar de alguma forma, ou um desejo ardente de ajudar. Por que quando eu vejo alguém passar uma dificuldade, a primeira coisa que vem em mim é o julgamento e não o sentimento de necessidade de ajudar a outra pessoa? Nós temos que entender isso. Porque um coração salvo deseja servir. Um coração salvo, ele a todo momento deseja servir. Em 1 João, no versículo 3,14, João diz o seguinte: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Então o amor um pelo outro, nós já entendemos o que é amor, é tempo. Amor não é tempo, amor não é dar tempo, amor não é você se dedicar a outra parte, ou uma causa, ou uma pessoa, ou no grupo de comunhão da sua igreja. Então nós precisamos de entender que amor é esse que eu tenho que dedicar ao outro, que tempo é esse que eu tenho que dedicar ao outro. Não é pegar e levar para sua casa, não é necessariamente isso. Se Deus colocar isso no seu coração, amém, desde que seja de Deus, porque também é risco. Mas sempre coloque em provação se é de Deus ou se é do seu entendimento. Mas Deus tem, Ele age na nossa vida colocando um desejo ardente de contribuir e ajudar o outro, dando tempo para aquele outro. Nós vamos daqui a pouco falar sobre como que eu posso exercitar essas habilidades que Deus já me deu e eu trouxe durante a minha vida. Então, às vezes, eu não estou exercitando, Deus está enviando pessoas, ajuda, pessoas para me ajudar, pessoas que eu posso contribuir na vida delas, mas eu não estou aceitando essa atividade, esse serviço. Eu estou me engordando, eu estou ficando obeso, eu não estou agindo e exercitando o meu espírito em prol da obra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Salvação. Plano de salvação. Não foi eu e nem você que escolhemos ser salvos. Foi Deus que te selecionou.
Deus escolhe os seus servos para servir no seu reino. Deus escolhe quem Ele quer para ser salvo. Meu amigo, você passou num processo de eleição, não seletivo, porque Deus não te selecionou pelo seu dom, mas você foi eleito. Deus te escolheu para ser salvo. Você está ouvindo essa palavra, você está aprendendo da palavra de Deus, você está mudando a sua vida, deixando a sua vida ser transformada. O velho homem se passou, o novo homem está se transformando. Você está buscando cada vez mais entender da palavra. O Espírito Santo está te trazendo entendimento. A sua conversão de rota e de caminho está acontecendo. Louve a Deus, agradeça a Ele, porque Ele te escolheu para ser salvo. Ele te escolheu para trazer sobre essa terra a bênção de Deus através da sua vida. Ele te escolheu para você ser olhos, ouvidos e mãos dele sobre a face da terra. Isso é maravilhoso. Esse é um grande empreendimento que Deus faz para nós. Ele é o grande salvador das nossas vidas. Nós não salvamos a vida de ninguém. O que nós temos que fazer é o ide. Ide, levai o evangelho. Ide, caminhai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não tem quem fale, não tem quem ouça e não tem quem estimule a fé. Só que nós temos que, justamente falando, e começamos a entrar agora dentro das habilidades que Deus nos dá, cada um de nós tem um papel dentro do reino. Alguns têm o papel de escutar. Como é difícil para mim, muitas vezes, escutar. Por quê? Porque esse não é um dom que Deus me deu. Em momentos eu tenho que me exercitar para parar para escutar e dar o tempo necessário que a outra parte precisa, não o que eu queira, mas que a outra parte precisa. Mas outras pessoas têm um dom de escutar maravilhoso, onde você pode falar e ela vai ter o tempo necessário para te escutar, e você precisaria daquilo. Outros é o falar, é o transmitir, é a trepidez, é a pessoa que não tem a vergonha, não tem a timidez, e ela se impõe na palavra com o conhecimento que Deus a deu. Outros é nos servir. Você já chegou em ambientes, e eu também, que tem pessoas que têm o prazer em te servir, em te agradar, em te acolher. Você se constrange com aquele acolhimento, que é algo maravilhoso, é um dom, é uma habilidade. Outros têm um dom de orar. Como é fundamental o dom da oração. Às vezes você não vê uma pessoa na igreja, ela está sempre escondidinha no cantinho dela, mas aquela pessoa sustenta aquele ministério na vida dela, o de oração, e aquele ministério da igreja é sustentado porque há alguém orando, há alguém intercedendo, há alguém o tempo todo colocando na presença de Deus a sua vida e a minha vida. O de encorajar, tem pessoas que motivam outras, que está a todo momento encorajando, não desista, vamos em frente, vamos para frente, vamos agir. E esses são alguns dons que eu trago para nós aqui, de habilidades nossas, que Deus coloca em nós. E acho muito difícil uma pessoa ter todas essas habilidades, porque Deus divide isso de forma que todos possam operar as suas habilidades. Só não opera quem não quer. Só não tem o desejo de operar porque ele não quer. Servir no reino de Deus, meu irmão, não é uma opção, é uma obrigação. Ser cristãos quer dizer que nós somos agora ministros da palavra de Deus, que simbolicamente o sinônimo de ministro é servir. Não quer dizer que ministro é pastor, ministro é presbítero, é diácono, cada igreja e congregação tem a sua nomenclatura eclesiástica, mas ministro é você e eu que servimos. Se você é alguém que serve no reino de Deus, seja na sua igreja, em alguma atividade, seja dentro do culto, dentro da limpeza da igreja, dentro da recepção, você é um ministro do evangelho. Você está conduzindo e dando conforto para que alguém receba esse evangelho. E quão gostoso é sentar numa cadeira confortável, um ambiente limpo, um ar-condicionado ligado, um som que você consegue escutar. Você já deve ter entrado numa igreja que você não ouve o som, e outras que você consegue ouvir maravilhosamente. E aí você começa a entender por que às vezes a gente tem que ajudar no reino de Deus, contribuindo financeiramente, porque um som ele não é feito no estalo de dedos. Para comprar um som de qualidade precisa de dinheiro. E para isso que pessoas possam ser convertidas pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente precisa de contribuir e ajudar dentro dessa obra. Fugi um pouquinho de assunto, mas voltando aqui, o servir não é uma opção, ele é uma obrigação. Vou trazer um exemplo que eu escutei, né, de uma irmã dizendo que certa vez ela passou na frente de uma igreja
e ela pediu uma oração para o pastor. Na verdade, não, ela congregava naquela igreja, e ela passou na frente da igreja e pediu para o pastor daquela igreja. Era uma igreja de muitos membros. Então ela não seria conhecida daquele pastor, né? Um membro conhecido daquele pastor. E aí ela chegou para esse pastor e falou: pastor, eu preciso que você ore por mim. Estou precisando, tem uma causa que eu queria que você orasse para a minha vida. O pastor chegou para ela e falou o seguinte: nós temos culto 7 horas da noite. Vem aqui no culto que nós vamos orar por você. Olha que coisa horrorosa de alguém falar para o outro. Se Deus deu o dom e a ação ministerial sobre a sua vida, não tem lugar para orar e nem horário para orar. Nós temos que ser responsáveis com a habilidade que Deus nos deu. Se você fizesse isso em qualquer empresa, você seria demitido na hora. Se você fosse numa loja e fosse comprar um equipamento e você chegasse para alguém e pedisse para ver um equipamento e essa pessoa falasse para você que venha tal hora para ver esse equipamento, ela chegasse para o seu líder te demitiria na hora. Vamos pensar se nós estamos sendo servos do nosso rei, se o nosso rei está se agradando dos nossos serviços e do nosso posicionamento, se nós só fazemos na hora que nós queremos, se os compromissos que nós firmamos com Deus são compromissos honrados por mim e por você, ou se nós estamos negligenciando esses compromissos. Qual prioridade eu tenho dado dentro da minha vida espiritual? Quanto tempo eu tenho separado? Já disse para nós, 1% do nosso dia são 14 minutos, de 24 horas. Você tem separado 14 minutos, seja para orar ou para servir o reino de Deus, ou está esperando você descansar para fazer isso? Senta com Jesus, puxa a cadeira, olha para ele e conversa com ele. Chama ele para falar com você. Impressão, meu irmão. Impressão sem expressão causa depressão. Opa, vou explicar isso. Vou falar de novo. Impressão sem expressão causa depressão. O que é isso? Estudar sem trabalhar. O que adianta eu passar da minha vida estudando 10 anos, 15 anos, sem praticar aquilo que eu estudei? O médico, ele passa muito tempo estudando, mas para que ele pratique durante a sua vida e salve vidas. O médico, ele passa no mínimo 10 anos da sua vida estudando, mas para que ele possa ter o objetivo de salvar vidas na prática, no exercício da sua profissão. E assim é a nossa vida espiritual. Não adianta eu ser cadeirinha de culto, cadeirinha de escola bíblica, cadeirinha de grupo de comunhão, se eu não tenho um papel de ministro. Porque eu não sou ministro se eu não sou servo. Se eu não tenho um papel de ministro dentro da minha atividade, seja eclesiástica, ou seja na igreja, seja no ambiente que eu vivo, na empresa que eu vivo, no ambiente que eu trabalho. Eu estou exercendo o meu dom espiritual, a habilidade que Deus me deu. O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? Como eu estou manifestando isso? Eu não posso estar no mundo apenas para existir. Eu não posso estar aqui só para existir e consumir o que o mundo tem. Eu existo e vivo. Outro dia eu sentado no shopping, estava reparando, o ambiente de consumo e refletindo sobre a humanidade. Eu acho que a gente tem que fazer essas situações de vez em quando e refletir sobre o seu cenário. O que você está fazendo ali? Eu faço parte de um meio, eu estou sendo conduzido por uma enxurrada de atitudes e de ações, ou não, eu existo de forma diferente nesse mundo. E comecei a refletir. Aquele ambiente de consumismo, aquele ambiente de todo mundo trabalha a semana inteira para gastar lá, trabalha a semana inteira para ir comer lá, trabalha a vida inteira trabalha para pagar boleto, trabalha para consumir, existe para consumir. A maioria das pessoas hoje na vida, e essa correria de um lado para outro, você vê todo mundo abrindo Instagram para vender alguma coisa, vende isso, vende aquilo, toda hora alguém está te vendendo. Todo mundo existe para consumir. Ou consome beleza, ou consome bens materiais, ou consome riquezas. Peraí, eu tenho que servir e produzir. Eu não posso só existir e consumir. Eu tenho que também buscar onde eu estou servindo e produzindo. Ou estou me isolando do mundo, achando que eu sou o centro das atenções de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu sou um ministro de Deus, eu não posso me esconder. Deus já me orientou e me deu capacitação para isso. Eu preciso de praticar o ide e levar o evangelho. Não é falando do evangelho, decorando a Bíblia e passando para o outro que eu encontro na rua. Ide e levar o evangelho é trabalhar dentro das habilidades que Deus me deu. Servir e produzir. Mas eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, as minhas dificuldades me impossibilitam, eu não tenho capacidade ainda, não consigo fazer por isso ou por aquilo. Bom, eu venho te dizer
que isso está na sua mente e eu vou te provar isso. Vou te provar na história da Bíblia, ao longo de todos os anos, como Deus utilizou homens nas suas fraquezas para poder exercer missões dentro do reino de Deus que te influenciam hoje e que te demonstram e que você várias vezes fala: se eu fosse como aquele homem, se eu tivesse a fé daquele homem. E eu vou te falar aqui agora. Olha lá, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha nenhum atrativo físico, José foi maltratado e expulso pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos e abandonado. Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo, extremamente depressivo. Jonas era relutante e desobediente. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, o João Batista era excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental, brigão. Marta se preocupava demais, era extremamente preocupada com os afazeres domésticos dela. A samaritana teve vários casamentos fracassados, né? E não foi por isso que ela estava longe de Deus. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas, muito duvidoso. Paulo tinha uma saúde fraca e Timóteo era extremamente tímido. Tá aí, né, para você e para mim, uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas que Deus usou, cada uma delas em sua obra. Ele também vai te usar, meu irmão, se você parar de apresentar desculpas. Vamos ser homens e mulheres aceitando a missão de Deus, sendo úteis, nos sentindo realmente servos, com um espírito em movimento, onde nós podemos entregar e abençoar a vida de Deus, das pessoas na terra, servindo e produzindo. Para isso nós vamos orar, porque não tem como fazermos por nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que coloca em nós tanto o querer como o agir. E vamos orar nisso, para que Deus coloque em nós o querer e o agir na vontade dEle, porque não adianta sermos empreendedores espirituais e sair aí praticando, correndo atrás do vento, sem Deus estar conosco, porque senão é fazer para Deus, e Deus não se agrada fazer para Ele, tem que fazer com Ele. Deus dá todos os caminhos, nós é que fechamos as portas, todo o caminho que Ele vai trazendo para nós. Então vamos orar nesse sentido, para que Deus faça em nós agir tanto o querer quanto o fazer, e mostrar a nós a nossa real vocação em cima das habilidades que Ele já nos deu e está nos forjando a cada dia. Amém? Então eu peço a você que, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e eleve junto comigo o seu pensamento a Deus nessa oração. Senhor Deus maravilhoso, Pai, entramos na sua presença, Pai, primeiro pedindo perdão. Perdão porque somos falhos. Somos falhos e negligenciamos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor nos envia, aquilo que o Senhor coloca para nós fazermos, porque muitas vezes não colocamos o Senhor como prioridade, o seu reino como prioridade. É constrangedor, Pai, nós sermos pessoas que buscamos a sua palavra, buscamos o seu entendimento e ainda assim pensamos em somente existir e consumir nessa terra. Pai, tira de nós esse sentimento, Pai. Tira de nós esse sentimento de individualidade. Coloca em nós, ó Pai, um sentimento cada vez mais de poder ajudar dentro daquilo que o Senhor nos orienta, onde o Senhor nos coloca. Naqueles ambientes que nós nem entendemos porque estamos ali, mas sabemos que se formos colocados ali, o Senhor irá criar uma situação para ajudar. Mesmo que haja 1000 pessoas, eu possa ajudar uma. Já é o Senhor agindo em prol daquela pessoa que o Senhor está resgatando para o seu reino. E alguém que precisa da sua ajuda, Pai. Ô Senhor, coloca em nossos corações o entendimento da sua palavra, para que possamos ser servos, servir ao Senhor e não aos nossos deleites e desejos. Não a prioridade para nós, mas a prioridade para o Senhor, para que sejamos, assim como a sua palavra diz, alegres em Ti, porque estamos em Ti, e não felizes por circunstâncias, mas alegres constantemente no Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos orienta ao seu passo, Pai, ao seu caminho. Movimenta em nós esse desejo.
Implante em nós, ó Pai, a característica, o caráter de Cristo, para que possamos estimular as nossas habilidades a cada momento, Senhor. Que os nossos hábitos sejam transformados a partir da presença do Seu Espírito em nós. É o que nós te pedimos. Tenha misericórdia de nós e abra os nossos corações para servirmos o Senhor em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Te louvamos e te agradecemos e entregamos essa oração a Ti, Jesus. Tenha misericórdia de nós e haja em nós a partir do Seu desejo e da Sua vontade. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela sua vida. Agradeço por esse momento. Que essa mensagem chegue no seu coração de forma que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Nós nos encontramos no nosso próximo episódio, aqui no podcast Falando de Deus. E vamos ainda estar falando muito de Deus aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá!